Sinalzinho. Ok. Vamos então, boa noite para todo mundo. Vamos, depois dessas músicas aí do nosso preâmbulo de estudo, né, com o Paulinho, vamos fazer a nossa prece, dar sequência ao nosso estudo da noite. Mestre Jesus, querido amigo, aqui mais uma vez em teu nome, estamos, Senhor, nesta sala, onde nos traz Jesus, apesar de nós mesmos, apesar dos dias turbulentos, cheios de preocupação, nós estamos aqui, Senhor, por causa de Ti, para conhecermos, sentirmos, meditarmos o Teu Evangelho. Abençoe-nos, Senhor, abrace-nos no Teu manto de misericórdia, para que sejamos fortalecidos nessa vontade de continuar estudando, te conhecendo cada vez mais. Abençoe esse grupo pequeno, Jesus, dos dois planos da vida, que se propõe a isso. Que nós estejamos firmes nessa proposta para que esses ensinamentos contribuam a cada dia com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria espiritual, para que assim sigamos esse caminho da evolução. Muito obrigado, Jesus, por esse manancial de material que nos oferece, para que essa reforma aconteça. Muito obrigado, Senhor, se conosco, que assim seja. Vamos lá, então, gente. O João Marcos está aí hoje conosco, né, fazendo mais um estudo. Semana que vem nós vamos ter o Miguel de novo falando para a gente. Então vamos aproveitar. Vamos desligar os telefones, todo mundo, tá? Não, Pensando que tem tia. gente com o microfone aberto. Oi, alguém falou alguma coisa comigo? Não, fui eu. Aí a senhora vai ver na tela, CT Seguir. É o Rodrigo que entrou. Ah, Aí, sim. Sim, ele falou comigo aqui, eu mandei também para ele. Que bom. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tá muito bom ter você aqui. Continue se conosco, que essa turma aqui é boa demais, tá? Não dá para largar, não. Quando a gente chega, chega para ficar. Seja bem-vindo aí, aproveite bem o estudo, fique à vontade para comentar, para poder intervir, tá? Para acrescentar algum conhecimento. Fica à vontade aí. Podemos, Conceição? Show. Então, gente, boa noite. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Vamos dar sequência hoje aos nossos estudos. E hoje a Conceição pediu para a gente falar sobre a perícope em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5, onde Jesus fala sobre a Torre de Siloé. Mas, assim, intitular a perícope como a Torre de Siloé, que a gente vê. O som do João tá baixo para vocês também? Tá só para mim, gente? Tá baixo? Para mim tá bom. Ah, então é eu. Então tá bom. Peraí, Vou ó. não, tá colocar Vê aqui. se baixo fica aqui melhor também. aí. Para mim tá Para baixo. mim tá bom, Até tá botou. baixo, mas tá bom para mim. Tá da minha E altura. agora, melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá bom agora? Tá bom. O Show. som da minha altura não dá, não, tá, João? Tem que ser maior. Tá bom. E, como eu estava falando, vocês vão ver em várias traduções essa perícope, Lucas 13, de 1 a 5, traduzida como a Torre de Siloé. Jesus fala sobre a morte dos galileus e a Torre de Siloé. Não é errado essa intitulação da perícope, mas é extremamente minimalista da importância dessa perícope, principalmente nessa área do Evangelho de Lucas, né? Nesse sentido, o Haroldo foi muito feliz na tradução dele quando ele intitula, na tradução dele do Novo Testamento, como exortação ao arrependimento. Eu acho que o Haroldo, e é uma opinião minha, fiquem à vontade para declinar ou não considerá-la, mas eu achei que o Haroldo foi extremamente feliz na tradução e na intitulação, porque é exatamente o que Jesus faz nessa perícope, ok? A gente vai colocar aqui agora, só para para vocês acompanharem comigo os meus rascunhos, para a gente poder ter uma orientação sobre o que falar.
Deixa eu compartilhar com vocês. que- Então, gente, isso aqui são só uns rascunhozinhos mesmo, para a gente poder lembrar das anotações, para a gente poder falar e enriquecer um pouquinho mais as informações. Então, como eu falei para vocês, o Haroldo ele coloca como exortação ao arrependimento. E é legal porque o versículo primeiro dessa perícope já começa com Lucas dizendo: nesse momento, alguns dos que estavam presentes relatam a Jesus sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturou com as oferendas deles. Parece uma coisa até meio enigmática da parte de Lucas, né? Mas não. Prestem bem atenção. Quando Lucas fala, começa o versículo nesse momento, Lucas, que era extremamente inteligente, um historiador fenomenal e um escritor admirável. Lucas, além de ser um bom escritor, ele tem uma escrita poética, uma escrita rica, uma escrita que leva a gente para dentro da cena, né? Ele usa o grego, a palavra grega kairos, para poder identificar nesse momento. E kairos ele tem uma característica muito interessante que a gente não pode deixar passar, porque ele é extremamente mal traduzido. Nesse momento, quando no grego, nesse momento é a tradução para a palavra grega kairos, ela é muito aquém do sentido. Kairos, no grego, principalmente no grego literário, no grego poético, no grego da dramaturgia, das peças de teatro, no grego da filosofia, a palavra kairos, ela identifica o tempo oportuno, um tempo específico e extremamente oportuno para se fazer algo específico. Vou refazer a fala para vocês entenderem. O tempo extremamente oportuno para se fazer algo específico. Seria melhor traduzir a palavra kairos do grego se fosse assim: a chance, a melhor oportunidade. Em que isso impacta o entendimento desse versículo, né? Lucas já começa a dizer que vai começar ali um diálogo extremamente oportuno sobre algo muito específico. E esse algo específico, como eu falei para vocês, o Haroldo foi muito feliz traduzindo como arrependimento, exortação ao arrependimento. Mas se vocês buscarem os comentaristas bíblicos, né, mais contemporâneos, menos ortodoxos, que estudam mais dentro do certame das ciências da religião, da análise histórico-crítica do Evangelho, vocês vão ler vários desses comentaristas bíblicos mais contemporâneos dizendo que o início do capítulo 13, principalmente essa perícope 13, de versículos 1 ao versículo 5, é uma conclusão lógica de todo o capítulo 12. Porque o capítulo 12 começa com Jesus falando sobre o fermento dos fariseus, sobre a hipocrisia. Depois ele fala sobre as perseguições que todo aquele cristão, todo aquele que abraçasse o evangelho, iria sofrer. Depois ele fala sobre confessar e negar Jesus, a questão da fidelidade, né? Aquele que bota a mão na charrua e olha para trás não será digno de mim. Não é exatamente o que ele fala aqui, mas ele faz lembrar isso, falando: se você vem até mim e você decide seguir o evangelho na sua vida, seja fiel, porque a gente não pode esquecer que Jesus deixou muito claro: eu não vim aniquilar a lei, eu não vim invalidar a lei, eu vim fazê-la ser cumprida adequadamente, devidamente, da melhor forma, segundo o entendimento ideal da lei divina, do pensamento de Deus. Então Jesus está falando para você o seguinte: poxa, se você vem até mim
e você já tem um quinhão, já tem um pouco de entendimento da lei divina que te permite exercitá-la, vivenciá-la de maneira satisfatória para você, seja fiel a isso. Não duvide. Aí ele faz a parábola do rico insensato, falando: não fique ludibriado, iludido com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo vão ficar para trás. Aquela frase da parábola, né, que ele conta, para quem não lembra, a parábola do rico insensato é uma. Jesus conta que uma pessoa muito rica teve uma colheita muito farta e teve que destruir os silos dele e reconstruir silos novos e maiores para poder caber tudo que ele tinha colhido, e foi muito dinheiro, e ele chamou todo mundo que ele gostava e falou assim: olha, exultai e comemorai comigo, porque nós vamos ter fartura para muitas gerações. Nunca mais nós vamos passar dificuldade. E Jesus fala: louco, mal sabe ele que naquela noite Deus iria chamar ele de volta. E o que você juntou, meu amigo, vai ser para quem? Pergunta Jesus, numa pergunta que é para o personagem, mas que ele faz valer essa pergunta para todos nós. Aquilo que você tanto ajunta de haveres e posses, supostas posses materiais, para quem vai ser se Deus te aprover a Deus te chamar hoje? Então, e logo depois, só para a gente terminar esse raciocínio, ele fala sobre: não vos preocupeis com o que hão de vestir, com o que hão de comer. Confia, você não veio até mim porque você acreditou no que eu falei, que eu ia fazer a lei se cumprir da maneira correta. Não foi por isso que você veio até mim, é Jesus falando conosco no capítulo 12 de Lucas. Então confia. Para que você se atribular? Para que você se manter ansioso? Se Deus não deixa faltar nada. E se por acaso vier a faltar mesmo, entenda, era necessário que assim fosse. Porque se você é privado até do necessário, entenda, é uma provação, uma expiação, e ali também há a misericórdia de Deus. Por isso que Jesus fala: ser fiel a mim, confia. E aí ele vem com a parábola do servo vigilante, pedindo: desperta, acorda para as coisas espirituais. Parem de se iludir com a transitoriedade da matéria. A matéria só serve, como nos ensina a doutrina dos espíritos, para que o espírito se manifeste. A matéria só tem serventia para aprimorar o espírito que nós somos. Então pare de se iludir com ela. Desperte. A parábola do servo vigilante é sobre isso. Acorda. Acorda. Não se entregue às ilusões. Acorde para a vida do espírito, que é a verdadeira vida. E arrependa-se consertando as coisas. Jesus fala no final do capítulo 12 da divisão. Eu vim trazer a divisão. Que divisão? Eu vim chamar as pessoas a esse despertar. Uns despertarão, outros não. E numa mesma casa, pode ser que dois despertem e três não. Três despertem e dois não, mas eles irão conviver e terão que se, como diz a Dia Conceição, relacionar. Relação. Por isso, acordem. E aí ele termina falando do sinal do céu. Vocês olham para o horizonte e sabem se vai chover ou não, mas não conseguem ver os sinais dos tempos. Kairos. Vocês não conseguem ver esse tempo oportuno, essa melhor oportunidade. Então, vou falar uma coisa com vocês. Aí ele termina o capítulo 12. Se reconcilie com seu inimigo enquanto vocês dois estão reencarnados. Porque senão você vai ser entregue a eh, um sistema de restauração que você vai ter que pagar até o último sentido, até o último centavo.
Então, capítulo 12, Jesus está falando: confia, se você veio até mim, confie. Seja fiel. Mostre que você confia em sendo fiel. Desperta espiritualmente. Se arrepende do que você percebeu no seu despertar espiritual, no que você percebeu que está se fazendo de maneira inadequada à lei divina. Se arrepende e começa a consertar as coisas desde já. Esse é um resumo breve do capítulo 12. E aí ele começa o capítulo 13 dizendo: nesse momento, ou seja, nesse tempo oportuno, depois de eu ter falado tudo isso, depois de eu ter tentado ensinar tudo isso, se você veio até mim, confia no que eu estou falando, seja fiel ao que eu estou propondo, desperta espiritualmente, veja aquilo que não cabe mais em você, mude, arrependa-se e conserte as coisas. Depois de ter falado tudo isso, veio uma galera falar assim: Jesus, e aqueles galileus, hein, cara? O Pilatos mandou matar dentro do templo. A maioria dos comentaristas vão sugerir que esse comentário, né? Esse comentário em forma de pergunta, né, que eles foram lá comentar com Jesus, né? Lucas falou assim, ó, alguns que estavam lá e tinham acabado de ouvir tudo isso, foram até Jesus e falaram sobre os galileus que Pilatos tinha mandado misturar o sangue dele com as ofertas, né? Misturar o sangue deles com a tísion do grego. Cadê? O tísion. Tísion era uma palavra grega que, quando era transliterada para o hebraico, ou seja, quando você ia procurar a representação no hebraico da palavra grega, ela determinava os sacrifícios de sangue. Tísion é um sacrifício de sangue, que eram os sacrifícios que os judeus tinham que fazer ritualisticamente, obrigatoriamente no templo. Ou seja, eles foram falar com Jesus sobre um provável massacre que tinha acontecido no templo. Não se sabe o tempo histórico desses massacres, não se sabe se foi perto ou longe daquele tempo em que Jesus estava conosco, mas você vai ler em Flávio Josefo e vai ler no filósofo Filon de Alexandria, e em Flávio Josefo, todos dois, eles têm relatos históricos que mostram que essa singularitas, ou essa singularidade, essa especificidade histórica que a gente só acha até hoje, os documentos históricos disponíveis até hoje, só se sabe dessa história pelo Evangelho de Lucas. Mas, como eu estava falando, Joséfo relata em 2 livros dele que Pilatos teria mandado matar gente, judeus, dentro do templo. Inclusive, teve o início de insurgência de um grupo judaico específico, que Joséfo não especifica se zelotas ou não, mas eles estavam tramando contra a tributação anual de Roma. E aí, Flávio Josefo narra no livro dele que Pilatos teria mandado alguns agentes do exército romano, da guarda romana dele, pessoal, disfarçados, se infiltrarem no templo, das reuniões litúrgicas, né, numa dos rituais deles lá, numa das congregações e festividades deles lá. E quando eles identificaram o grupo, porque o grupo, como é que o judeu fazia? Quando ele queria fazer fofoca ou queria tramar alguma coisa, eles iam todo mundo para um cantinho e ficavam ali conversando, porque o templo era, teoricamente, um espaço protegido, vírgula, espaço protegido até Pôncio Pilatos assumir a tetrarquia das ideias. Por quê? Pilatos mandou os soldados lá disfarçados, e quando eles perceberam um grupinho fofocando sobre o que eles fariam para poder burlar a taxação, a tarifação anual de Roma, eles foram lá e sentaram o cacete nesses judeus. Eles estavam com porretes, né? Eles entraram no templo com alguns porretes disfarçados ou malocados, porque não podia se entrar no templo armado. Existia uma guarda levítica, uma guarda dos templários, né? Os levíticos, dos funcionários do templo de Jerusalém, que impedia você de entrar armado. Mas eles camuflaram lá, botaram debaixo do sovaco um porrete lá e tal, entraram com porrete ou fazendo parte dos adornos.
Eu sei que Flávio Josefo diz que quando eles acharam esses judeus, eles bateram nos judeus até matar. Eles espancaram os judeus até a morte dentro do templo. Isso, a princípio, é gravíssimo. Não haveria uma ofensa maior ao Templo de Jerusalém. Nem na época de Jeremias, quando o templo foi profanado com deuses pagãos, tiraram, derrubaram artefatos israelitas para colocar imagens de deuses pagãos, de pagãos não, perdão, de deuses gentios. Nem nessa época foi tão humilhante e tão grave uma ofensa quanto você derramar sangue judeu dentro do templo. Principalmente um gentio entrar no templo para derramar sangue judeu. Mas Flávio José fala que Pilatos fez isso em mais de uma oportunidade. Ele cita essa oportunidade, mas ele deixa claro que Pilatos fez isso em mais de uma oportunidade. E aí, o Filon, né, de Alexandria, o filósofo Filon de Alexandria, ele conta, numa das histórias dele, sobre uma homenagem que fizeram em Cesareia Marítima, uma pedra homenageando Pôncio Pilatos como perfecta lidera, o líder perfeito. Mas aí Filon diz que faz uma crítica pesada, tem um texto, isso é um documento histórico. Filon faz uma crítica pesada dizendo que Pôncio Pilatos era cruel e inflexível. E isso, dito isso, né, os historiadores, os arqueólogos bíblicos, os historiadores bíblicos e até mesmo os críticos textuais dizem que é plenamente viável que possa ter acontecido, naquela época de Jesus, um massacre semelhante. Não se sabe por qual motivo, a gente não sabe, como eu falei, é uma singularitas lucana, uma singularidade do Evangelho de Lucas, só Lucas comenta isso, ainda não se encontraram documentos históricos que corroborem o relato de Lucas, mas, segundo os historiadores, né, e os historiadores da época, lembrando que Flávio Josefo e Filon de Alexandria são pesquisadores, narradores, escritores da época de Jesus, então eles dizem sim. Inclusive, vou repetir, Flávio Josefo, que não poderia contar nem esse tipo de coisa, porque ele era pago pelo César para trazer as boas notícias da Judéia, mas ele fala que em mais de uma oportunidade, Pilatos, sim, fez repressões militares dentro do templo de Jerusalém, matando judeus dentro do próprio templo. Isso é uma coisa horrível, horrível. Por isso, e muito provavelmente por isso, aqueles ouvintes de Jesus, depois de ouvir Jesus falar sobre confiar, ser fiel à minha palavra, desperta para o Espírito, para a vida do Espírito, arrependei-vos daquilo que vocês já perceberam que não é conforme a lei divina. Despertando para o Espírito, vocês perceberam onde vocês estão errando, se arrependam e comecem a consertar as coisas. Ouvindo isso tudo, se acredita, e é uma hipótese de narrativa, e me parece muito óbvia, até plausível, e mais que isso, óbvio, o povo chegar para Jesus e falar assim: Jesus, tá, mas e aí? E o povo que Pilatos mandou matar? Né? E aí é preciso que a gente entre nos conceitos judaicos, né, sobre as grandes catástrofes, né, que se acreditavam acontecer. Né? Por que aconteceu isso, Jesus? Por que essas grandes catástrofes aconteceram? O que esses homens fizeram? Porque o judeu tem uma teoria rabínica que vem desde lá do segundo templo, né, desde a época de Jesus, que traduzida para o português é medida sobre medida, ou medida por medida. Eles falam o seguinte: olha, se eles sofreram uma morte tão horrível, e que horrível foi essa morte? Só relembrando para que vocês entendam bem. Eles foram mortos dentro do território mais sagrado deles. Isso, para o judeu, era uma ofensa sem par.
era a maior das ofensas. Você me matou dentro do templo, na casa do meu pai. E Deus deixou você me matar, então Deus me odeia com força. Eu sou extremamente odioso para. Era o pensamento comum daquela época. Então, nessa teoria teológica, né, do medida por medida, o judeu dizia: se eles mereceram, se Deus permitiu que eles morressem dentro do templo, nossa senhora, esses caras aí, nossa, nem parecia, né? Fulano que morreu estava lá, morreu também. Fulano era tão bom, nunca roubou ninguém, a balança dele era uma das balanças mais fiéis do comércio aqui de Jerusalém. Era um bom esposo, um bom pai, mas olha como é que são as coisas, hein? Alguma coisa ele tinha, porque Deus, para odiar tanto ele assim, alguma coisa ele tinha. Era exatamente assim que os judeus pensavam naquela época. Então, em resposta, e provavelmente foi essa a cobrança, o questionamento, não sei, daqueles ouvintes de Jesus sobre, tá, o senhor está falando tudo isso aí, mas como é que isso aí que o senhor está falando se encaixa naquela chacina que Pilatos fez no templo? Talvez cobrando uma explicação, talvez querendo dizer assim, tá, Jesus, mas aí a gente faz tudo isso e provavelmente, e eu prefiro acreditar, e não é nada errado acreditar nisso, muito pelo contrário, é o mais plausível, de que seja uma cobrança tipo Jesus. Os galileus que morreram no templo, que Pilatos mandou matar, eram homens que cumpriam a sua palavra. Eu prefiro acreditar que eles estavam cobrando, tá, Jesus, mas eles faziam tudo isso que o senhor falou. E mesmo assim, Deus permitiu que o exército de Pilatos entrasse dentro da casa do meu pai, do nosso pai, e matasse e derramasse o sangue deles ali dentro. Como que eu vou interpretar isso? Eles faziam exatamente o que o senhor está falando, Rabi. E mesmo assim, Deus permitiu que eles morressem. E Jesus responde: vocês estão supondo. A palavra grega usada para traduzir supondo, nesse caso, nesse versículo de Lucas, ela significa mais ou menos assim: vocês viram o suficiente para acreditar nisso, mas não é obrigatório que seja verdade. Então, quando Jesus está falando assim, vocês estão supondo que esses galileus que morreram eram mais pecadores que todos os outros galileus existentes, porque eles morreram dentro do templo e vocês estão interpretando como se Deus tivesse permitido essa morte, e permitiu, tudo é da vontade de Deus. Jesus jamais falaria contrário a isso. Mas Jesus já devolve o comentário com uma pergunta. Então, tudo que vocês viram, tudo que vocês pensaram, tudo que vocês analisaram, e o judeu tinha muito esse exercício, antes de falar qualquer coisa, eles se reuniam, pensavam em termos da lei, debatiam, principalmente quando eles iam questionar os aspectos interpretativos da lei de Deus, eles se reuniam antes, debatiam, e isso tem uma coisa que o judeu sabe fazer muito bem e gosta muito de fazer, é debater. O judeu é um povo conversado. O judeu é quase um mineiro, de tão conversado que ele é. E eles gostam de debater a lei de Deus, eles passam horas debatendo a lei de Deus. Eles deveriam ter debatido. Então Jesus pergunta: depois de tudo que vocês debateram, depois de tudo que vocês pensaram, depois de tudo que vocês comentaram, depois de tudo que vocês apuraram, vocês foram lá ver, se informaram, procuraram saber. Depois de tudo isso, vocês estão dizendo que esses galileus que morreram dentro do templo, com a permissão de Deus, sim, eles morreram assim por serem mais pecadores que os outros. E como eu falei para vocês, eles tinham um direito cultural e teológico de pensar dessa forma, os judeus que abordaram Jesus tinham esse direito porque existia
essa teoria, esse princípio teológico do midá keneg midá, que quer dizer medida por medida. Mas era uma interpretação distorcida, porque o profeta Oséias, séculos antes, tinha dito, através da boca de Oséias, o Espírito Santo falou: misericórdia quero, não sacrifício. E Jesus repete para os fariseus isso no capítulo 9 de Mateus. E um pouco antes, no final do Sermão do Monte, Jesus já tinha falado: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma vara que vocês medirem o seu próximo, alguém vai medir vocês. Tira o cisco do teu olho, hipócrita, para você enxergar em profundidade. E não só ajudar o seu irmão, mas enxergar em profundidade. Entender a situação como um bom intérprete da lei divina. Então Jesus já começa o diálogo com eles dizendo assim: calma, vamos por partes, começando pelo fato de que essa interpretação de medida por medida que vocês trazem não é de acordo com a lei de Deus, porque Deus falou através de Oséias: misericórdia eu quero, eu não quero sacrifício. Então, calma. Primeiro vamos rever alguns aspectos. Vamos rever alguns aspectos. E a doutrina nos ensina lá na questão 903, que inclusive comenta Mateus 7 ao final dela, né? Quando Kardec pergunta: um homem é culpado, ou seja, é errado estudar os defeitos dos outros? Estudar. Olha como Kardec era polido, era elegante, né? Era educado, era um lorde. Na verdade, se fosse no nosso bom e velho português do Brasil, a pergunta seria assim: o Espírito de Verdade, pega mal eu sair apontando os vacilos dos outros aí? Pega mal? Deus vai ficar bravo comigo, Jesus vai ficar triste comigo se eu sair, ó, irmão, você é hipócrita, ó, irmão, você é ladrão, você cala a boca que você é ladrão. No Rio de Janeiro a gente faz isso com uma maestria e é extremamente cultural. Tanto que o carioca não costuma nem se ofender com isso. Pô, irmão, fica quieto aí, cara. Você estava falando mal do cara ontem, rapaz. Deixa de ser hipócrita, cara. Tu tá falando do cara ali, mas tu também faz isso aqui. O carioca faz isso com muita maestria. Cultural nosso. Mas o espírito da verdade diz o seguinte: olha, grande culpado. Se você criticar para divulgar, expor, humilhar, como nós fazemos no Rio, só que a gente faz nas conversas nossas, né? Quando ultrapassa, já vira fofoca. A gente costuma fazer mais nas nossas conversas, jogação de cara na cara do outro, mais nas conversas de rodinha, mas não importa, não justifica. Se você expõe o seu irmão no defeito dele de qualquer forma, é falta de caridade. André Luiz fala isso em várias lições dele. Não critique, auxilie. Agora, o Espírito da Verdade fala: se você fizer esse exame, voltando para a nobreza e para a polidez de Kardec, se você examinar os defeitos do seu irmão, no intuito de observar em você o que você faz semelhante e se corrigir, sim, pode ter algum valor, sim. Agora, fala o Espírito da Verdade para a gente. Não se pode esquecer que a indulgência para com as imperfeições alheias é uma das formas de caridade entendida por Jesus. Lembra? Questão 886. O que é caridade e como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão a todas as ofensas. Então, ser indulgente, olhar o defeito do irmão e, no mínimo, se você não pode cooperar, se você acha que o irmão não vai aceitar, você não tem pernas para poder cooperar, não tem como cooperar,
com o aprimoramento do irmão, não é da sua alçada, ou qual seja a justificativa, se não pode fazer mais nada sobre isso, pelo menos entenda que ele também é um espírito errante, como você e eu. Está errante, como nós todos estamos. Entenda. Não se distinga. Pedro, nas suas cartas, fala isso de uma maneira tão linda, tão poética. Não faça acepção de pessoas. Se ela está na prova da riqueza, muito mais importante, muito mais rica, trate-a como um irmão em Cristo. Se ele está largado no mais profundo dos vícios, degenerado à última instância, trate como se fosse seu irmão em Cristo, porque é isso que eles são. Não distinga as pessoas, não faça acepção. Ame a todos por igual, ou pelo menos exercite amar a todos por igual. Isso, na verdade, ainda fala. Falta de indulgência, falta de caridade. E outra, você, então, antes, já que você quer criticar, e se você quiser criticar, mesmo depois de ter te lembrado que falta de indulgência é falta de caridade, antes de tudo, vê se você realmente tem qualidades suficientes para se impor como superior ao ponto de criticar o seu irmão? Será que suas qualidades são tão elevadas assim? Porque se fosse, não estaria julgando e muito menos criticando. Estaria fazendo uma oração por ele. Vocês lembram do judeu e do publicano no templo? O publicano batia no peito e falava: Pai, me perdoa porque eu sou um pecador, eu tenho noção disso. Eu trabalho para os romanos, eu tiro dinheiro dos meus irmãos, entrego para os romanos e ainda ganho meu salário disso. Eu sei, Pai, que eu sou um pecador, me ajuda a lidar com essa culpa, me ajuda a lidar com essa imperfeição. E o fariseu do lado, torcendo o nariz e olhando para ele, falando assim: Obrigado, Deus. Valeu aí, Deus. Eu não sei igual a eu. Isso aqui, nossa Senhora, graças a Deus, graças ao Senhor, eu não sou igual a ele. Ainda bem, porque, ó, para ser sincero, Deus, eu nem sei como é que o senhor deixa isso aqui viver, não, porque isso aqui é uma vergonha. Isso é um ultraje para o senhor. Opinião minha, mas assim, obrigado por não ser igual a ele. É para esse tipo de comportamento que nós replicamos até hoje, às vezes, e muitas das vezes sem nem perceber, que Jesus nos lembra há 2000 anos. Você vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no próprio olho seu. Hipócrita, tira a trave do seu olho, enxerga em profundidade. Deixa de ter o olho mau, desperta para os conhecimentos da vida espiritual e deixa ela guiar o seu proceder. Olhe em profundidade, medite, aprenda, vivencie, questione, se aprimore no entendimento da lei divina através da interpretação da doutrina espírita sobre o Evangelho. Faça isso, tire o argueiro do seu olho, tire a trave do seu olho, enxergue em profundidade, e aí você vai ver que não há motivo nenhum de você sequer levantar qualquer testemunho minimamente negativo, a qualquer que seja a atitude do seu irmão. Jesus já começa a conversa jogando isso na mesa, colocando isso à baila. Peraí, vocês estão supondo que a galera que Pilatos matou no templo é mais pecadora que qualquer um aqui. É isso que vocês estão pensando, né? Então, deixa eu falar uma coisa com vocês, disse Jesus para a galera que estava ouvindo ali. Não são pecadores, e digo mais para vocês: se vocês mesmos que estão falando isso não se arrependerem, todo mundo vai perecer da mesma forma. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês
para a importância de se extrair o espírito da letra e da importância da gente se debruçar um pouquinho e entender o mínimo da língua original que escreveu os evangelhos, que é a língua grega. Mais uma vez, essa palavra traduzida como se arrepender, não, se vocês não se arrependerem, o arrepender, a palavra grega é metanoete. Metanoete, o último significado dela, que é exceção à regra, o último significado é se arrepender. O significado mais apropriado de metanoete, que vem de metanoia, é muito além de se arrepender. Arrependimento talvez seja a tradução menos ideal para essa palavra. E essa tradução só acontece em situações muito específicas. E o contexto deixa claro que é para se entender como arrependimento. Ah, João, mas aqui o contexto está deixando claro. Não está, não. Vou te dizer por que que não está. Porque o principal sentido da palavra metanoete, que vem de metanoia, é pensar diferente depois de um novo pensamento. Metanoete quer dizer literalmente pensar diferente depois. Como assim, João? É aquele pensamento que você tem logo após um aprendizado. E aí, me diga do fundo do seu coração, do tanto que você conhece Jesus hoje. Conversa aí com o seu coraçãozinho. Do tanto que você conhece Jesus hoje. Você acha que Jesus falaria, se arrepende? Ou Jesus falaria, muda o seu jeito de pensar, cara. Esse jeito de pensar seu não é conforme a lei divina, não está alinhado, a matemática não vai fechar. Ou o Jesus que você conhece e o Jesus que você gosta de ter ao seu lado é o Jesus que ia apontar o dedo e falar assim, ó, se você não se arrepender, o negócio vai ficar ruim para você, hein? Qual o sentido melhor para a metanoete, então? Porque Jesus fala: se você não metanoete, se você não mudar o jeito de pensar sobre isso, se você não aprender, pô, mas você acabou de aprender, cara, eu acabei de falar para você um capítulo inteiro sobre a hipocrisia dos fariseus, sobre confiar na minha palavra, sobre ser fiel se você confia, despertar espiritual, se arrepender, consertar as coisas. Eu acabei de te dar um monte de ensinamento. Será possível que você não mudou em nada o seu jeito de pensar? Esse é o meu Jesus falando, tá, gente? Meu Jesus que parece mais comigo do que com Jesus de verdade. Pô, cara, acabei de te ensinar, velho. E você não está pensando diferente? Então, eu vou te falar uma coisa. Se você não pensar diferente, cara, você vai apolester do mesmo modo que essa galera. Apolester, o queijo. Apolester é a palavra grega para perecer, é traduzida como perecer. E aí vem o contrário de metanoete. Metanoete, eles colocaram uma tradução bem mequetrefe, como arrepender. Mas para Palesté, eles foram até. Pegaram leve. Por quê? A palavra do grego literal, né, o grego clássico, né, o grego usado na poesia, na filosofia, apolesté, né, ele quer dizer destruir completamente, cortar o mal pela raiz. Opa, cortar o mal pela raiz? Hum. Então, peraí. Será que o que Jesus está querendo dizer para a gente é que o que aconteceu com os galileus dentro do templo, sendo brutalmente assassinados por Pilatos, foi cortar o mal pela raiz?
Porque se foi cortar o mal pela raiz, a doutrina espírita me ensina que essas expiações mais bruscas e brutais, quando somos nós merecedores de passarmos por elas, é porque já temos cabedal e repertório para entender, após desencarnarmos, que foi melhor assim. É da providência divina eu ter desencarnado tão brutalmente. Foi necessário. Meu espírito carregava mazelas de outras existências que só poderiam ser sanadas com essa forma. Nossa, João, é duro pensar assim, né? É duro pensar assim porque a gente ainda é muito preso à matéria. Quando Kardec pergunta aos espíritos por que é tão difícil para nós, espíritos reencarnados no planeta Terra, por que é tão difícil para nós evoluirmos, darmos um passo à frente, nos aprimorarmos nas coisas do espírito? A resposta do espírito da verdade é muito simples. É assim porque vocês ainda são extremamente dependentes da matéria. Vocês não conseguem entender que a matéria é só uma ferramenta transitória. Parece duro você entender que um desencarne abrupto desse, em troca de uma cura perispiritual de várias mazelas passadas. Porque é isso. A literatura espírita está recheada de exemplos e a própria doutrina fala, da própria obra básica fala. Quando você passa por provações ou expiações mais intensas, mais ostensivas, mais agressivas, é porque, você mereceu e foi aprovado você passar. Houve uma aquiescência de Deus e todo o seu escalão. Ou seja, além de mérito, você foi considerado pela espiritualidade superior preparado para passar por isso. E por mais que seja difícil para a gente entender que um resgate tão abrupto, tão violento e aparentemente tão ofensivo, vamos pensar em termos do judeu daquela época. Lembrem-se, ser morto na casa de Deus é como se Deus estivesse falando: pode matar, que desse aí eu não faço. Não, esse aí eu estou bravo com ele, aproveita e mata logo. Era assim que eles interpretavam. E por mais que eu faça piada com isso, eu não posso esquecer que hoje nós ainda interpretamos com uma certa dificuldade, ainda, porque eu não consigo entender completamente esse mecanismo de, não, eu vou pedir, vai fazer parte da minha programação reencarnatória, ser morto brutalmente dentro do templo, ter uma morte infame. Opa, peraí. Morte o quê, João? Uma morte infame. Infame como? Não, era como se fosse um carimbo de Deus dizendo assim: eu te odeio. Morte infame. Morte infame. Isso me lembra uma outra morte. Peraí. Morte infame que você está falando é você ser morto não só ser morto, ser ridicularizado, ser culpabilizado, criminalizado, como se você fosse o pior de todos os inimigos. É exatamente essa morte que eles tiveram. Igual a morte de outra pessoa que eu conheço, sim, igual a morte que Jesus teve. Infame, hedionda. E mesmo assim, para mim, ainda é muito difícil entender o mecanismo de que uma morte tão brutal e hedionda melhora aspectos de deformação do meu perispírito, que são consequência das minhas imprevidências, dos meus tropeços anteriores, dos meus hets, como diz no hebraico, het, para armatia, do grego pecado, no grego armatia, no hebraico het, errar o alvo, para os meus tropeços passados. Mas
às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a lei de destruição. Essas mortes em grande número, esses resgates coletivos, como a gente gosta de chamar, eles fazem parte da teoria geral da lei da destruição, que eu vou convidar vocês a partir de hoje, parar de chamar de lei de destruição. Ah, mas é o nome que Kardec deu, João. Sim, mas vamos parar de chamar, porque não tem nada de destruição. Lei de regeneração. Lei de transformação. É isso que ela é. Ela não é de destruição. Tanto que Kardec, e lógico, não estou dizendo que passou batido e ele não percebeu, mas ele teve os motivos dele de manter lei de destruição, mas logo na pergunta 728 ele pergunta para os espíritos, é da lei da natureza a destruição? Aí perceba, o Espírito da Verdade não fala nem sim nem que não, mas ele fala: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Então a lei não é de destruição, a lei é de regeneração. A destruição é o mecanismo pelo qual a lei de regeneração se concretiza. Tanto que o Espírito da Verdade fala, porque o que você chama de destruição passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. Percebe? Não é lei de destruição, é lei de transformação, lei de regeneração, para ser mais exato. Porque através da destruição a gente se transforma e se regenera. Ah, mas João, isso aí é para os grandes cataclismas, para as guerras que a gente vai começar a enfrentar agora, para os padecimentos coletivos. Não, não se engane. Hermes Trismegisto, que é uma figura extremamente interessante, mas que pouca gente dá a devida importância, né? Uma das frases mais conhecidas dele fala: assim como na terra é no céu e vice-versa. Assim como no céu é na terra. A lei que vale para um átomo vale para um arcanjo. Ou seja, o que aconteceu ali com aqueles galileus foi a mais pura misericórdia divina de dar um upgradezinho na regeneração daqueles espíritos. Por isso que no início da minha fala eu falei com muita tranquilidade. Eu prefiro acreditar que eles estariam cobrando de Jesus o seguinte: esses galileus que morreram no templo, Rabi, eles seguiam isso daí que o senhor falou. E mesmo assim eles morreram de forma horrível. Porque aí faz sentido. Aí faz sentido. Não existe destruição. A destruição é o veículo pelo qual nós nos permitimos transformar e nos regenerar através das renovações sucessivas. E aí, Jesus, continuando a comparação dele, ó, vocês estão achando que eles morreram dessa forma porque eles são mais pecadores que todo mundo, né? Ou então, vocês estão falando que aqueles 18 lá que morreram depois que a torre de Siloé caiu sobre eles e matou, eles eram mais devedores do que todos os homens habitantes de Jerusalém. Devedores. Devedores. Essa história da Torre de Siloé também é uma singularidade lucana. Também só está no Evangelho de Lucas. E, ao contrário do massacre no templo, não tem grandes historiadores que respaldam. Mas a maioria dos historiadores, arqueólogos antigos, dizem que provavelmente das duas, uma. Ou a Torre de Siloé sofreu avarias por conta da construção de uma primeira muralha de defesa romana. Há resquícios arqueológicos em Siloé, que é no sul de Jerusalém, quase na divisa com a Idumeia, saindo quase da Judéia. Idumeia ou Pérea? Agora eu acho que é Pérea. Pérea. Estou dúvida agora. Mas, enfim, no finalzinho lá da Judéia, no finalzinho de Jerusalém, né,
você tem essa região onde tem a Torre de Siloé. João, no capítulo 9 de João, se não me engano, também fala sobre Siloé. Siloé quer dizer lugar das águas, né? Lugar por onde a água passa. E aí são duas. Ou ela sofreu danos nessa tentativa de construção de muralha, que deu errado, e aí ela caiu e matou essas 18 pessoas que provavelmente trabalhavam na obra, ou então tentaram colocar a torre para sustentar um aqueduto que Pilatos pediu para ser construído. Também há resquícios arqueológicos desse aqueduto, que também deu errado, e a torre não sustentou o peso do aqueduto, foi um cálculo errado de engenharia. E aí o que aconteceu? Veio tudo abaixo e deve ter matado esses 18 trabalhadores judeus que estavam ali. Mas olha que legal, a torre caiu sobre epesen do grego que Jesus usa, né? Que Lucas usa no seu evangelho. E opeileatai, que quer dizer, eles eram devedores. Mas essa palavra grega, ela faz alusão a uma palavra aramaica, que quer dizer, eles tinham dívidas e culpa moral. Espera aí, então Jesus está dizendo que os caras que morreram tinham dívidas e culpa moral? Está acusando os caras? Não! Olha Jesus mostrando, aconteceu isso porque eles tinham dívidas com culpas morais do passado deles. Do mesmo jeito que aconteceu com os galileus no templo. Eles estavam resgatando dívidas de forma mais ostensiva. É isso que Jesus está falando. E tem uma coisa legal em número 18, né? Por que 18 homens? Por que essa especificação desses 18 homens? Então, alguns estudiosos da Cabala classificam o número 9, 18 na Cabala é 1 mais 8, que é igual a 9. Né? 6 é o homem, 7 é o aperfeiçoamento, 8 é o poder de Deus e 9 são os mistérios de Deus. É aquilo que está para além do poder de Deus. O 8 é o poder de Deus, é que eu vejo. A criação, o que a gente chama de milagres, a ação de Deus na minha vida. O 8, o poder de Deus. O 9 é o que está para além disso, é o mistério. É o que eu ainda não conheço de Deus. Então, o número 18 aí é bem simbólico. Por quê? Quem sabe Jesus ou Lucas não escreveu isso intuído para justamente amanhã, depois quem lê se lembrasse da Cabala e falava: Ah, esse texto está falando sobre algum mistério de Deus. E o mistério é esse. Jesus usa, né? Lucas usa opeiletai, que tem uma relação direta com a palavra ahai do aramaico, que quer dizer justamente aquela dúvida. Não, aquela, perdão, gente, eu botei aqui. É dívida, perdão, vou aquele errado. Aquela dívida que vem de uma culpa moral. Qual o mistério de Deus que tem sobre as dívidas que advêm da nossa culpa moral? Os mistérios da reencarnação. Os mistérios dos resgates, das provas e das expiações. Mistério até o advento do Espírito da Verdade. Naquela época, eles tinham uma ideia meio nimbada, meio duvidosa, aí vem sim a dúvida, duvidosa, mas agora a gente entende. De qualquer forma, independente de ser uma alusão a dívidas e expiações e provas, o que Jesus está querendo dizer diretamente para qualquer crença, para qualquer um, independente se crê na reencarnação, na expiação, na prova ou não. O que ele está querendo dizer? Gente, vamos ser justos. Porque Deus não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Ele falou através de Oséias. Para de querer achar que você é juiz da consequência das escolhas do outro. Para de querer achar, mas ele mereceu, né? Olha tudo que ele fez. É lógico que ele ia terminar. Olha o que ele fez.
Vamos parar de tentar ser juiz. Vamos parar de querer saber o porquê disso ou daquilo na consequência que me atinge. Para de perder tempo, vai cuidar das suas consequências. A psicologia nos ensina que essa nossa sanha de querer se ocupar com a vida alheia, se querer se ocupar com as consequências dos atos alheios, é uma forma defensiva de não ter que olhar para os meus, para resolver as minhas questões. Está tudo bem, é uma forma defensiva, a gente ainda precisa disso para encarar o mínimo de realidade. Mas, poxa, olha o capítulo 12 de Lucas. Jesus pede: acorda, desperta. Você já entende isso. Você já leu isso no Evangelho. Você já leu isso na doutrina espírita. Se desocupe um pouco. Se você não pode auxiliar, não critique. Se você não pode sequer fazer uma prece, não se ocupe. Vá se ocupar com as suas questões. Olhe para dentro de você. Tira o olho mau, tira o argueiro do seu olho. Olhe em profundidade. E, principalmente, pare de ter essa sandice, esse absurdo ideológico de que você acredita que Deus é bom, mas ele pode castigar desde que seja o outro. Para mim, não, porque Deus é bom comigo, com o outro ele pode castigar. Não, se Deus é bom com todo mundo. Ele não castiga. Tire a ideia de castigo. Tire esse coping religioso negativo, né? Essa percepção religiosa negativa, essa ferramenta que só te aprisiona no erro interpretativo. Se Deus é bom, ele é bom o tempo todo, ele é bom com todos. Então, qualquer coisa que aconteça, tem a bondade divina ali. Falta a gente entender. Mas a bondade divina está ali. E isso leva a gente ao último versículo. Não vos digo, do mesmo jeito que os 18 de Siloé foram mortos, os galileus do templo também foram mortos. E não havia pecado em nenhum deles. Pecado não do jeito que vocês estão imaginando, né? Não havia o armátia, havia o hit, o errar o alvo. Mas se vocês não se arrependerem das suas interpretações ruins, se a gente não se arrepender do nosso olho mau, se a gente não começar a viver aquilo que a gente já despertou para a vida espiritual, a gente vai continuar tropeçando nas mesmas pedras e vai precisar de coisas horrendas e hediondas para se resgatar os nossos velhos erros. Eu penso comigo, e aí eu termino a minha fala dessa forma, eu penso comigo que só é hediondo e só foi necessário acontecer mortes tão brutais quanto na Torre de Siloé, quanto nos Galileus do Templo, porque o nosso olho ainda é muito mau. Porque enquanto o nosso peso de julgamento ainda carregar esse olho mau, será preciso resgates coletivos, grupais, que choquem a gente, que firam fundo na nossa alma, numa tentativa da gente abandonar esse coping religioso negativo. O que é isso? É essa percepção de que Deus castiga, de que se eu sou culpado eu preciso ser castigado, que eu sou punido, que eu sou errado, que eu sou mau, que eu sou imperfeito e por isso eu não tenho jeito. Acaba com isso. O que Jesus fala para a gente nessa perícope é muito clara. Metanoiete. Já que você aprendeu, muda o seu jeito de pensar. Vou repetir. A mensagem central de Jesus, e por isso que eu digo para vocês que o Haroldo foi muito feliz em colocar o título em exortação ao arrependimento. Porque o que Jesus fala, apesar de não ser a melhor tradução da metanoia, é: se arrepende, gente, vamos começar a consertar logo. Eu estou ensinando vocês o despertar da vida espiritual. Vamos usar isso. Então, metanoia. Pense diferente depois. Vamos rever os nossos pensamentos e abandonar esses pensamentos
que ainda mantém o nosso olho. Dito isso, meus queridos, eu retorno para vocês para a gente debater à medida que for possível. Bom, boa noite. Diga, Paulinho, boa noite. Na segunda-feira, domingo eu dormi com o papai, e na segunda-feira, logo de manhã cedo, eu conversando com meu cunhado, que é extremamente inteligente, materialista, ateu, a gente foi conversando sobre os aspectos dessa guerra, dessa crise, né, aí do petróleo, e eu tentei conversar com ele, né, numa demonstração de que Deus é bom, é justo. Ele começou a argumentar e não tem jeito que não convence. E o cara me deu uma aula, assim falando, dos Estados Unidos, chegou em Trump. E ele fala que ele é trilionário e que a família sempre expoliou. Como eu lembrei agora, lembrei do Herodes. Assim, não estou querendo, digamos assim, falar do erro das pessoas, mas só quero comentar a conversa, para ver se isso é verídico, porque eu falei para ele, rapaz, olha, na ciência eu não entro muito, porque eu preciso muito do Evangelho. O Evangelho precisa estar dentro de mim para que eu possa mudar, né? Esse fechamento seu, né, foi divino, toda a palestra, mas através do que eu conheço, para eu poder ser uma pessoa diferente. Então, o que ele me relatou foi que o interesse do Trump naquela faixa de Gaza é de ele transformar no resort. Olha só, de cassino, de uma série de coisas. Em troca disso aí, ele iria apoiar Israel para dizimar o povo ali na faixa de Gaza e dali ele impor, né, toda essa sua visão, digamos assim, de material, de recompensa, de empreendimento, né? Aí foi, aí ele começou, eu parei de conversar e foi assim, ó, assim como você está falando, você me dá o direito de ouvir, ou melhor, você me dá o dever de ouvir, você está falando, eu estou ouvindo, agora você vai me ouvir um pouquinho. Aí eu falei com ele sobre o tríplice aspecto, né, da lei, do Código Penal Divino, que é o arrependimento, isso você falou, que é o arrependimento, a reparação e a expiação, mas parei por ali porque não adiantava argumentar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se lá estavam os 18, a reparação moral de que eles tinham, de que somos nós, né? Lá do passado. Então, tanto ali naquela faixa, como nesse contexto todo dessa situação, né, de guerra, de domínio, e que, então, quer dizer, nós estamos no lugar certo, no momento certo, poderemos estar no futuro numa situação dessa que a gente não sabe amanhã o que vai acontecer. E a gente conhece a gente, mas a gente também não sabe lá no nosso subconsciente de tudo aquilo que nós fizemos, porque não é permitido. Senão eu não estaria nem aqui, eu estaria longe. Eu não teria condições de vocês me olharem ou de eu conseguir me aceitar por tudo que eu fiz assim diante do desconhecimento. Mas aí a pergunta é: a veracidade disso tudo? A gente sabe que tem uma coisa, porque tem um país que fabrica muita arma, que precisa vender para poder se tornar rico. Aí tem aqueles que estão lá, que são irmãos nossos, que estão passando por tudo isso, né? Então, eu fiz uma alusão a esses 18 com tudo, com todo aquele contexto ali. Eu queria que você
né, desse um resumo de tudo isso aí para a gente. Né? Eu não sei se é cabível hoje ou se em outra Sim. oportunidade. Não, cabível, Paulinho. Isso aí faz até parte do entendimento dessa lição, porque, olha só, a gente tem, assim como havia Pilatos ordenando que as pessoas, os soldados matassem dentro do templo, ou ordenava a construção do aqueduto com cálculo de engenharia mal feito, né? Não se fazia as coisas meio que nas coxas, meio sem compromisso com o ser humano. Hoje também é. O Trump ordena as tropas a irem, ordena não sei quem lançar míssil. Né? A posição de liderança sempre é uma provação imensa, mas eu não lembro qual o espírito que fala isso, mas tem um romance espírita, provavelmente deve ser de Emmanuel, eu não estou conseguindo lembrar, que há essa crítica, né? Ou alguma história do Humberto Campos, não estou conseguindo lembrar, que ele fala isso, né? Não nos esqueçamos que as posições de liderança no mundo são reservadas a espíritos que mereceram essa aprovação, essa expiação. Então, assim, opa, o cara para liderar a dita maior nação do planeta Terra, ele não é qualquer espírito. É uma aprovação imensa? É uma aprovação imensa. É uma expiação danada? É uma expiação danada. Não tenha dúvida disso. Tá certo, tá errado, gente? Quem tá certo, quem tá errado? Jesus ensina, pelos frutos reconhecereis. Observa os frutos, mas os frutos levam tempo. Os frutos levam tempo. Mas observa os frutos. E aí cabe mais uma vez, Paulinho, a gente relembrar as palavras de Jesus. Desperta você, melhora você, né? Maior do que o problema de quem está liderando o mundo de uma forma que eu acho inapropriada, muito maior do que esse problema é o meu problema em não estar sabendo lidar com isso, como você falou perfeitamente, do evangelho que eu preciso, da forma que o evangelho me incita a trabalhar e a viver. Então, cara, numa situação dessa, está todo mundo igual cego em tiroteio, esperando só a torre de Siloé cair em cima da gente? Ou Pilatos ordenar a gente ser morto no templo? Não sei qual final vai ser dado a gente, mas se a gente está nessa situação e a gente sabe que no final tudo é da vontade de Deus, e por ser da vontade de Deus, no final, Paulinho, tudo vai dar muito certo, o que eu tenho que fazer agora? Faz o evangelho florescer aqui dentro, faz o evangelho dar fruto aqui dentro, e aí o resto fica fácil. Entendido? Ok, João. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado a você, querido. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? A Elizabeth, não sei se a Elizabeth já saiu, ela tinha perguntado no chat aqui, ó. Essa conduta, João Marcos, essa conduta de julgamento para com o próximo é um desafio grande para todos nós. Está tão arraigado em nós e precisará uma vontade enorme para corrigirmos. Sim, sem dúvida, Elizabeth, foi como eu falei. A psique humana, ela ainda depende do julgamento alheio, da crítica alheia, da diminuição do outro, da opressão, da humilhação do outro, para eu não ter que lidar com as minhas fragilidades, as minhas viciações, as minhas imperfeições, e isso poderia me destruir emocionalmente. A gente ainda precisa dessa defesa primitiva de maltratar o outro, seja como for, para que eu não tenha que lidar com os meus próprios maus tratos internos. Mas é justamente isso que precisa ser trabalhado. E o convite de Jesus é justamente esse, nessa lição. Gente, já que você já aprendeu, já despertou, pô, vamos botar em prática, vamos confrontar isso, no mínimo, confrontar. Isaac Asimov tem uma frase que eu adoro, que ele fala: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Essa frase é sensacional. Dê um passo à frente que já está ótimo. Tudo bem? Podemos acabar, encerrar? Tudo bem, gente? Essa torre aí, né, tá sobre nós aí, ameaçando a cair a qualquer momento. Vamos nos proteger dos arrombos, né, que ela pode fazer. Ela tá aí erguida, pendendo para cima de nós. Vamos lá. Então tá bom, João. Semana que vem, gente, o Miguel vai estar aqui com a gente, né, de novo, para fazer mais um estudo bacana, igual ele fez o outro, igual de hoje, e vamos prestigiar o Miguel.
Vou falar do nosso encontro mais uma vez, né, gente? Vamos animar para a gente fazer uma galerinha aí para São Paulo em setembro. Vai ser assim, muito bom mesmo. E vamos animar para a gente fazer alugar um apartamentinho lá no fim de semana e ficar todo mundo. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vai ser um encontro muito bacana. Eu tenho colocado para vocês lá a programação, que o site da inscrição deve sair assim em 15 dias no máximo. E aí, muito orador bom, né? O Elahá, o Saulo, o Arthur Valadares e muitos outros que vão estar lá conosco também. Vai ser muito bom. E é uma oportunidade sempre de fortalecer, né, no nosso empenho de estudar. Vamos fazer força para estarmos lá. O João vai também. A Silvia, se Deus quiser, né, nós estaremos lá. Então, tá bom, vou aproveitar e fazer uma campanha aqui lá para o Lar dos Velhos, gente. O nosso Lar dos Velhos está passando por um apertinho, está comum das instituições de Ipatinga, né, das ILPIs de Ipatinga, passando muito aperto devido à situação política do país, a situação econômica. A gente está, assim, fazendo muita força para sobreviver. Né? O lar tem 60 anos de existência, nós estamos aí fazendo campanha de uma série de coisas, produtos de limpeza, de higiene do pessoal, de pó de café. Então, quem quiser contribuir com a turma, estiver aqui em Patinga, ou qualquer amigo que possa contribuir, a gente está agradecendo, tá bom? A gente lembrar o que o Alahá fala, vamos colocar os cavaleiros do Apocalipse para dentro do livro. Né? A fome, o preconceito, né? O abandono, não vão trazer isso para dentro do livro e deixar eles fora, não. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Vamos Deus. lá? Assim seja. Boa noite. Obrigada a todo mundo mais Boa uma noite. vez. Muito bom. Boa noite. Obrigado, Nós João, temos pelo Boa estudo. noite. uma noite de Tchau. refazimento, né? Do corpo e da alma. Como Fiquem com sempre, Deus, João, gente. enciclopédia, né? Enciclopédia grega. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Até Até logo. logo. Dia. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, tchau.